Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. A nossa meditação de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar em Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, uns do que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós estamos diante de uma parábola, a parábola da grande ceia. E me parece pertinente e importante compartilharmos esta narrativa, pelo que estamos vivendo nesse período na nossa igreja. Nós estamos na estação da semeadura. Uma das estratégias, que não é mais um projeto e nem apenas um planejamento estratégico da nossa igreja, em termos de dinâmica de igreja, mas sim uma realidade, são as 4 estações. E quando a gente fala de 4 estações na nossa igreja, nós estamos falando de foco. Uma igreja numa sinergia se propõe em 3 meses proclamar o Evangelho em todas as áreas, seja através dos grupos familiares, seja através dos departamentos da igreja, seja através dos ministérios da nossa igreja, seja através dos impactos evangelísticos que são promovidos pela igreja. O fato é que nós respiramos evangelização. Respiramos proclamação do Evangelho. Isso em todas as áreas da nossa igreja. Depois de 3 meses, nós temos 5 meses que nós começamos a discipular essas pessoas e chamamos de estação da condução. É um período onde nós discipulamos pessoas, principalmente aqueles que foram alcançados na estação da semeadura. Pessoas que se renderam no musical Paixão pela Vida, que foram alcançados, que desejam ler a Bíblia, passaram por um processo de libertação, salvação, reconciliação com Deus. Essas pessoas são discipuladas pela nossa igreja. E aí, depois desse período, nós entramos na 3ª estação, que é a estação da colheita, quando essas pessoas são inseridas na vida orgânica da igreja, professando a sua fé, são batizadas, outros oriundos de outras denominações, entram num processo de adesão
como membro dessa igreja. O fato é que nós respiramos comunidade na estação da colheita. E finalmente, nós temos a estação das primícias, quando nós celebramos a Deus tudo que Deus realizou no ano, na vida da nossa igreja e na nossa comunidade. Hoje, especificamente, nós estamos vivenciando a estação da semeadura, onde há um grande movimento, como vai acontecer agora com o musical Paixão pela Vida. E eu tenho a plena convicção que esse texto tem muito a dizer para nós a respeito disso. Por isso, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é um convite à graça de Deus. Um convite à graça. Esse texto é um texto interessante porque Lucas começa a falar de algo que Jesus mesmo narrou e compartilhou com as pessoas que estavam em volta dele. Ele compartilhou uma parábola. Parábola é uma das estruturas e figuras de linguagem que Jesus usou para expressar, através do cotidiano das pessoas, uma realidade espiritual. Nesse caso, Jesus quer falar sobre uma realidade espiritual, sobre a ceia, um banquete, uma festa. E a Bíblia diz que um certo homem, dono, um senhor, quis propiciar uma celebração, uma festa, uma ceia. Provavelmente essa ceia seja a ceia principal do dia, ou seja, essa celebração aconteceu à noite. E diz a Bíblia que ele pede para que o seu servo vá e ratifique o convite que já tinha sido feito para que os seus convidados chegassem naquela hora. É óbvio que, numa perspectiva das festas judaicas, quando um senhor, um dono de uma casa, propiciava uma festa, ele convidava com antecedência as pessoas, para saber quantas pessoas iriam participar daquela festa. E proximamente à festa, então ele enviava o servo para ratificar, para certificar, para enfatizar aquela festa. E me parece que foi exatamente isso que aconteceu. E o servo foi, e ele chegou e começou a falar com as pessoas que foram convidadas, provavelmente e supostamente pessoas dignas da festa desse dono. Mas a Bíblia diz que o servo volta e compartilha com o seu senhor algo que não estava no script, não estava no roteiro daquela festa. As pessoas que foram convidadas começaram a excusar-se, começaram a elaborar desculpas esfarrapadas para não participar daquela ceia, daquele grande banquete. E diz o texto que o servo foi à presença do seu senhor e disse: olha, eu compartilhei, eu convidei, e eles disseram que não viriam. Eles ficaram indiferentes ao convite. Eles não se importaram com o seu convite. E diz o texto que aquele senhor, aquele dono daquela grande ceia, ficou extremamente irado, zangado. Saindo dessa perspectiva narrativa da parábola, eu quero fazer uma aplicação espiritual sobre esse primeiro ponto. Eu creio que o que Jesus está falando é de que Ele está preparando um grande banquete, preparou uma grande celebração, preparou um ambiente de comunhão. Essa grande ceia simboliza um momento de comunhão com aquelas pessoas, um momento de reconciliação, um momento de libertação, um momento de salvação, um momento de celebração e de festa, e principalmente celebrando a graça, a presença de Jesus, reconciliando os homens
consigo mesmo. Esta é a tônica. É como se nós estivéssemos aqui, sendo convidados para uma grande festa, uma comunhão extraordinária, maravilhosa, espiritual, e nós recusássemos esse convite. Agora eu quero falar de uma perspectiva histórica. Sobre a perspectiva histórica, nós podemos dizer que essas pessoas que rejeitaram o convite, não aceitaram o convite, criaram desculpas para não estar na festa, como por exemplo, dizer de que ele iria comprar uma terra e ele precisava vistoriar aquela terra. Isso era uma desculpa, porque esta pessoa, esse judeu, jamais compraria uma terra sem que primeiramente observasse esta terra. E mais do que isso, na tradição, muitas vezes, antes de comprar a terra, eles arrendavam para ver se essa terra era frutífera. Então era uma desculpa. Segundo, porque alguém disse que eles estariam comprando 5 juntas de bois. Também é um ledo engano, é uma desculpa esfarrapada, porque ninguém compraria 5 juntas de bois sem primeiramente observá-lo, sem primeiramente detectar as suas vantagens, se é saudável ou não. O fato é que eles criaram essa desculpa. E o terceiro aqui diz que ele precisava casar, ou melhor, ele iria casar, e como casou, podemos dizer assim, e não poderia estar nessa festa, porque ele iria passar 1 ano apenas dando bitoquinha na sua esposa. A Bíblia fala sobre isso no Antigo Testamento, de que quem casava era isento do serviço militar durante 1 ano. O fato é que todas essas argumentações são desculpas. Para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando exatamente para os judeus, para os religiosos, que supostamente eram dignos de serem convidados para participar dessa grande festa, um convite da graça. Mas eles não se importaram com isso. Não se importaram com isso. Me parece que nós podemos até afirmar, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Mas o texto diz que este senhor ficou extremamente irado por causa disso. E quando ele ficou irado, ele chama o seu servo e diz: sai, sai, vão pelos becos, vão pelas ruas, e tragam os coxos, os aleijados, os cegos, tragam os pobres, para que participem dentro da minha casa dessa celebração de comunhão. E diz a Bíblia que o servo saiu. E aí, irmãos, eu fico imaginando essa logística do servo, pegando macas, trazendo os aleijados, os mancos, os que não conseguiam andar direito, manquitolando, os que eram cegos sendo levados por pessoas, os pobres sendo carregados. E aí então eles entram naquela casa para ceiar com o dono da casa. Mas o servo continua dizendo: olha, meu senhor, eu trouxe todo mundo aqui da cidade, mas ainda há lugar nesta casa. Ele disse mais uma vez: sai. E no original a expressão sai aqui é um imperativo. Vá, saia da cidade, vá pelo caminho, pelos atalhos,
e traga todo tipo de gente, não só judeus, mas gentios, gente de todo jeito, gente com todo tipo de situações mais adversas, com suas fragilidades, com seus pecados, com as suas situações mais terríveis, gente que está excluída da sociedade, gente que é marginalizado, e mais do que marginalizado da sociedade, era de fato marginal. Traga essa gente toda, porque eu quero que minha casa esteja cheia. E ele faz isso, e a casa ficou cheia de gente com todo tipo de coisa, gente saudável, gente doente, gente sem visão espiritual, gente sem visão física, gente com dor na alma, gente com lutas espirituais profundas, gente que sofre, padece de tentações terríveis, gente com todo tipo de manifestações terríveis, gente com crise existencial na alma, moradores de rua, homossexuais, homens que faziam negociatas errôneas, terríveis, gente boa, mas todos estavam na casa. E qual é o ensinamento disso para a gente? Eu não vejo outra coisa nesse texto a não ser uma teologia que faz parte da nossa igreja e que a gente não pode deixar de experimentar e de crer nela, apesar muitas vezes de nós sermos céticos, incrédulos, diante de pessoas que aos nossos olhos são incapazes de serem transformadas e libertas. Graça. Jesus está falando sobre o evangelho da graça. E o evangelho da graça, ele é inclusivo, ele não é excludente. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É uma graça irresistível, e eu me alegro nisso, porque ele diz: sai e traz essa gente, traz esse povo com dores na alma, traz esse povo com vícios, traz esse povo com situações mais adversas, traz gente boa, traz todo mundo que queira participar desse grande banquete, do banquete da reconciliação, do banquete da salvação. Mas traz, não só isso, o texto diz: obriga-os. E no original a palavra aqui significa força essa gente vir, carrega. Se correr, pega pelo laço. Se estiver fugindo, abraça, mas traz. Essa é uma graça irresistível. É gente que se olha e diz: eu sou incapaz, eu não posso entrar nessa casa, eu não posso entrar nesse lugar, porque eu sou um pecador indigno, eu não tenho condições nenhuma de estar nesta casa, porque a minha vida é uma vida terrível, e aos olhos humanos é impossível acontecer uma libertação. Traz, eu não posso, porque eu me sinto com mau cheiro quando eu entro nessa casa, porque eu sou um morador de rua, e eu não tenho condições de estar nesse lugar, porque eu exalo um odor terrível, então não posso. Eu tenho lutas na minha alma com relação à sexualidade, eu tenho lutas na minha alma com relação às perspectivas de ser de fato um homem ou uma mulher, eu tenho dificuldade nesta área, eu não posso entrar na igreja. Não, o dono da casa está chamando todo mundo para dentro. Todo mundo. A casa tem que estar cheia. Talvez seja isso que nós precisamos entender. De que não sou eu e nem você que somos capazes de mudar as pessoas. Por mais que tenhamos força, uma capacidade intelectual de convencer as pessoas, ninguém muda
ponto de vista do seu interior, sem que primeiramente essa pessoa tenha um encontro com Jesus, o dono da festa, o dono da grande ceia, o Senhor. E esse texto diz que esse Senhor disse sai, e a palavra Senhor nesse texto é o Kyrios, é o Senhor Jesus que está chamando. E quando Ele chama para que as pessoas venham, porque a libertação, a reconciliação é provocada tão somente pelo Senhor da graça, e o nome dele é Jesus Cristo. Então hoje nós podemos, como assembleia, como igreja neste lugar, sairmos daqui pensando que tem um musical Paixão pela Vida, e que nós podemos trazer as pessoas e colocá-las nesse lugar e falar para elas do amor de Deus, e não fique com um olhar dizendo que não há libertação para determinadas coisas, que as pessoas são incapazes de serem transformadas, mudadas. Não, queridos irmãos e irmãs, quando o evangelho da graça alcança, toca na alma, a mudança, a transformação, a libertação, e eu e você fomos chamados para sermos facilitadores desse processo, de convidar as pessoas e dizer para essas pessoas, na casa que você vai, é a casa onde o Senhor está celebrando um grande banquete, e você pode fazer parte desse banquete, você pode comer nesse banquete, você pode ter comunhão com o dono da casa nesse banquete, você pode ser agraciado pelo dono da graça. A graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos, minhas irmãs. A graça de Deus, ela liberta o homem, a graça de Deus, ela salva o homem, a graça de Deus reconcilia o homem, a graça de Deus dá visão novamente aos cegos, a graça de Deus põe o homem em pé e anda de maneira reta para a glória de Deus. A graça de Deus faz com que o pobre se sinta o mais rico da face da terra. A graça de Deus muda a trajetória das nossas vidas. A graça de Deus muda a trajetória do seu casamento. A graça de Deus muda a trajetória de morte que você está indo. Ela pode claramente mudar a sua história, porque a graça de Deus, ela é irresistível. E esse texto é um texto importantíssimo, porque esse texto me ensina: onde abundou o pecado, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Hoje pela manhã estava pregando na central, e após o término da ministração, o presbítero Rodrigo, que trabalha com moradores de rua, com a Casa do Oleiro, que está saindo para a glória de Deus, ele levou um homem chamado Elias, e o Elias que estava nas ruas de Manaus, e eu vi a foto, os traços fisionômicos, o seu rosto transfigurado, completamente cheio de odor, de situações complicadas, o Rodrigo compartilhando sobre o Elias, e quando eu olho para o Elias bonitão ali, lindo de Jesus, e ele disse: o que o Senhor falou, era como eu estava, e agora a graça de Jesus me alcançou. A graça de Jesus é inclusiva. A graça de Jesus é inclusiva. Mas eu preciso lhe chamar a atenção para algo muito importante. Quando o povo chega na casa, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Mateus 22, preste atenção. Essa parábola das bodas não tem nada a ver no sentido de relação próxima da parábola da grande ceia. Isto é notório, porque essa parábola é uma parábola profética, falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo.
ou melhor, no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito. Então não é isso. Não é isso. Essa parábola não está relacionada com a parábola da grande ceia. Mas há algo aqui nesta parábola que eu creio que é pertinente para aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Versículo 11 diz assim, do capítulo 22: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante, porque esse texto está falando de algo importantíssimo. Todos são bem-vindos à casa, todos são bem-vindos exatamente à casa do Senhor, todos são bem-vindos à igreja presbiteriana de Manaus. Todo tipo de gente, gente pobre, gente rica, gente intelectualmente mais abastada, e gente com toda a sua simplicidade, mas cheio de sabedoria, gente com tentações profundas na alma, do homossexualismo, seja do homem, seja da mulher, gente com lutas grandiosas na área de possessão, de lutas espirituais provocadas pelas forças malignas, gente de todo tipo. Todos são bem-vindos para o banquete. Mas existe alguma coisa aqui que nós precisamos entender. Para experimentar esse banquete, é preciso receber vestiduras, novas vestes. É preciso ter veste nupcial. É preciso ter o que a Bíblia diz que começa aqui e vai acontecer na eternidade. É lógico que nós sabemos que aquele que entrega a vida para Cristo é salvo em Cristo Jesus, salvação. É óbvio que nós precisamos experimentar o processo de santificação. É óbvio que nós experimentamos a experiência maravilhosa através da salvação, da regeneração interna de Deus em nossas vidas. Mas na eternidade nós iremos experimentar a glorificação. Agora eu não vi nenhum amém. Na eternidade a glorificação. Mas nós estamos vivendo ainda o já e o ainda não. Ou seja, é aqui que nós começamos a experimentar a nossa caminhada. E nesse sentido, eu e você precisamos nos vestir de vestiduras brancas. Quem vive debaixo do jugo do pecado precisa ser liberto pelo poder de Deus. Não pode ficar e viver do mesmo jeito. Quem vive na bebedice tem que largar a bebida. Quem vive no homossexualismo tem que largar o homossexualismo. Quem vive no tacão e totalmente envolvido por forças do diabo, suas legiões, precisa declarar que Jesus é Senhor da sua vida. É preciso ter vestiduras. E Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 3, ele diz: nós precisamos nos vestir das vestes da glorificação, para que nós não vivamos nus. Então hoje é dia de salvação aqui. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de libertação. Porque o Senhor quer que a sua casa esteja cheia. Cheia de gente. Cheia de gente com todas essas lutas, mas cheia de gente dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero andar com Jesus Cristo, eu quero viver essa reconciliação com Ele, eu não sou mais inimigo dEle. Jesus Cristo foi na cruz do Calvário e aplacou esta ira que estava destinada à minha vida, não mais está sobre a minha vida, porque Cristo Jesus se fez justiça, se fez maldição, se fez anátema por causa de mim, e portanto agora eu participo do
banquete celestial, eu participo da grande ceia, eu fui convidado pelo Senhor, e agora eu sei que a minha comunhão é com Ele, e com Ele será até aquele dia final. Que algo extraordinário, que algo extraordinário. Queridos irmãos e irmãs, o texto termina falando sobre algo importantíssimo. No versículo 24, do capítulo 14 de Lucas, nós encontramos algo importantíssimo. Diz o texto: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aqueles que estabeleceram desculpas. Eu tenho que cuidar do meu comércio. Eu tenho que cuidar da minha vida profissional. Eu preciso casar. Eu preciso viver essa produtividade que eu tenho hoje. Querido, tudo isso é legítimo, mas isso não pode ser desculpas para participar da grande ceia. O Senhor te convidou. Estes que foram chamados para serem incluídos, eles foram excluídos, porque eles estabeleceram desculpas. Qual tem sido a sua desculpa para não caminhar com Jesus? Para não andar com Jesus? Para apenas estar aqui à noite, mas durante a semana continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus? Quero concluir esta mensagem com um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas do século XIX, chamado Moody. Dr. Moody, ele já prestes a morrer, ele pregou o seu último sermão evangelístico. E o seu último sermão evangelístico, no dia 23 de novembro de 1899, foi exatamente Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. E você sabe qual era o tema da mensagem de Moody? Desculpas. Desculpas. Ele foi à cidade de Kansas City, pregou essa mensagem, 50 pessoas se convertem. Ele já sôfrego, segurando na base do piano, do órgão, pregando a palavra, quase morrendo. Ele fala sobre o grande banquete, e quantas pessoas têm estabelecido desculpas para não participar desse banquete. Depois de 30 dias, Moody morreu. Mas antes da sua morte, ele disse: eu não posso deixar de falar para as pessoas a respeito da grande ceia, a respeito do grande banquete, a respeito da grande celebração de salvação e reconciliação que o dono da grande ceia quer fazer com a humanidade. Deus quer fazer isso com você hoje aqui. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou talvez você se sinta indigno disso, ou talvez você precise novamente se reconciliar com o dono da festa. Chega de desculpas. Chegou a hora. Chegou a sua vez. É você e o Senhor. Como você está? Como você está? O Senhor convida você a participar do banquete da graça nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. Meus pastores e presbíteros, nós gostaríamos de orar por você, preparando você para uma grande ceia que vai acontecer nesses dias aqui na nossa igreja. Mas é possível que hoje já comece essa grande ceia. Nós estamos com o nosso horário maravilhoso e nós gostaríamos de orar por você.
gostaríamos de orar por você. E nós vamos orar pela sua vida. Quem deseja uma oração? Porque nós estamos aqui numa grande celebração. O Senhor da festa está aqui, que é Jesus. E Deus pode fazer uma reconciliação linda com você. Deus pode renovar suas forças. Você pode reafirmar: eu, Senhor, fui alcançado por Ti. E talvez você se sinta incapaz hoje aqui. E essa noite é a sua noite. A noite da comunhão com o Pai. Não importa como você está e o que você fez. O que importa é que você está aqui diante do Senhor Jesus, o Rei da glória, aquele que é gracioso em nos alcançar, em nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmãozinho, minha irmãzinha querido, venha para o altar, venha para o altar. Talvez seja um tempo de reconciliação, talvez seja um tempo de volta para o Senhor, talvez seja um tempo de salvação genuína, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Querido, vamos orar juntos? Pode vir para o altar. Venha como você está. Seja você da igreja, seja você que veio pela primeira vez. Todos nós precisamos da graça de Deus. Você está com seu cônjuge, é dia de reconciliação, é dia de graça. Venha, 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 e vamos orar juntos. Eu vou pedir os pastores que venham aqui em cima, os presbíteros, nós vamos orar. Chegue, pastor, mas eu, querido, você mesmo, é Ele que está chamando, é Ele que está convidando. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ai, irmãos, queridos, você está aí com a sua família? Venha para o banquete, venha para a grande celebração, participe, porque chegou o dia, o grande dia, Se você está com um irmão, um amigo que está aí, que está precisando, fala: eu vou com você, vamos juntos. Você está com seu marido? Vamos juntos. Você está com uma amiga? Venha. Pode chegar aqui, pode afastar para cá, pode chegar mais para cá, queridos. Chegue mais, por gentileza. Pode vir mais, pode chegar. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa divina. É o Senhor, é o Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu venho como estou. Tem um hino que diz: eu venho como estou. E é assim mesmo. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto a presença doce do Espírito Santo. Se alguém aqui que está manquitolando na vida, Deus pode colocar você em retidão hoje. Alguém que perdeu a capacidade de enxergar, de ver a vida está opaca, a vida está sem sentido, o Senhor pode restaurar, restituir a sua visão. Você que está sentindo uma pobreza dentro da alma, se achando incapaz, desprovido, você que está sentindo dentro da sua alma que está faltando algo,
Senhor tem todo o poder de trazer a maior riqueza da sua alma, que é a alegria da salvação. O Espírito Santo está aqui. Meu irmão, minha irmã, ainda há tempo, ainda há tempo. O tempo chegou da reconciliação, o tempo chegou da salvação. Eu vou, mas aqui eu vou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Diga. Me chamou Gentilmente. Deixa o Espírito conduzir. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós vamos estender as mãos, nós vamos levantar as mãos, vamos chegar mais próximo, queridos. Vamos orar. Fale com Deus agora, você. Fale com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu faço parte desse banquete. E você que ainda tem dúvidas a respeito da salvação, entregue sua vida agora. Se renda completamente a Jesus. Você que está lutando na alma contra o pecado que tenazmente te assedia, que dia e noite o acusador vem despertar as coisas mais terríveis da sua alma. Fale: Senhor, socorre-me, transforma-me, muda minha história, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos com as mãos levantadas sobre o teu povo, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da glória, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu reinas. O Senhor fez o convite e nós estamos juntos como comunidade neste lugar. Nós queremos celebrar as bodas do Cordeiro, nós queremos celebrar, ó Deus, a vitória. Por isso, Deus, nós clamamos agora que o Senhor derrame, Senhor, naqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor derrame essa graça maravilhosa, que não é barata, mas que foi feita e foi realizada com sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, sela agora esta graça e redime e salva e faz a obra da redenção, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, Senhor. Marque esse dia, Senhor, marque esse dia, Senhor. Nós oramos em Teu nome, oramos por aqueles que estão aqui à frente em busca de reconciliação. Meu Deus, reconcilia o Teu filho agora, reconcilia a Tua filha, Senhor. Faz algo maravilhoso, Senhor Deus. Restaura, Senhor, restaura a sorte, restaura a vida. Ó Deus, sopra fôlego de vida, Senhor. Meu Deus, nós clamamos, Senhor, tens misericórdia do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu bálsamo, o Teu óleo neste lugar e sara esse povo, Senhor. Aqueles que estão nas cadeiras, Senhor, sopra o Seu Espírito Santo, renova, Senhor, faz com que cada um aqui sinta a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão em cadeias, Senhor Jesus Cristo, liberta agora em nome de Jesus, liberta, Senhor, quebra as amarras, Senhor,
toda força contrária, toda obra do inferno, toda obra do inimigo, seja desfeito agora em nome de Jesus. Os que nos assistem pela televisão, pela live, pela internet, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, pelo teu poder, liberta e visita esta vida agora. Se alguém está com desejo de morte, nesse momento o espírito de morte está repreendido em nome de Jesus Cristo, ele está desfeito agora nesse momento, porque há um fôlego de vida nessas vidas agora, nas casas, nos lares, as pessoas que estão sendo ministradas em nome de Jesus Cristo, gente sendo curada pelo teu poder, enfermidade espiritual, enfermidade física, emocional. Senhor, libera essa cura e manda embora toda enfermidade agora em nome de Jesus. E nós declaramos como liderança que as portas do inferno, segundo a palavra de Deus, jamais irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, sopra o seu Espírito nesse lugar, enxuga lágrimas e leva o teu povo na unção, na presença gloriosa de Jesus. E a nossa oração é que o teu povo saia daqui cheio do Espírito Santo, reconciliado, salvos em Cristo Jesus, crendo que os seus nomes já foram escritos no livro da vida. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Zenério, por favor, impetre a bênção. Queridos, recebam a bênção. Estenda suas mãos assim. Ó Deus, ó Pai, o Senhor mesmo instituiu a bênção apostólica, Senhor. O Senhor mesmo, ó Deus, falou com Abraão, com Moisés e Arão, ó Deus, dizendo: assim vocês porão a minha bênção sobre o meu povo, dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo sejam abundantes sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã que se encontram aqui, sobre aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, dê um abraço.